Olá, estou aqui eu novamente, mais uma vez, iniciando a nossa live de número 21 do nosso programa Vida na Trilha. Muito feliz por estarmos juntos aqui nesse espaço para compartilhar ideias, para compartilhar emoções, para estarmos aqui unidos. Espero que depois desse nosso encontro nós possamos sair mais fortalecidos, mais unidos, mais fortes, mais cheios de entusiasmo e de coragem. O meu grande incentivo e motivação para estar nessa noite aqui é para estar falando para as pessoas que eu conheço, para os meus amigos, para os meus familiares, falando para os meus clientes, para as equipes dos meus clientes, enfim, para as pessoas que fazem os meus cursos. A minha maior motivação hoje é de deixar a minha colaboração, é deixar a minha contribuição nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão desafiante. Quero agradecer as pessoas que estão presentes, que estão entrando aos poucos, Liginha, Leinha, acredito que seja a Leinha, com o nome de Davi. Enfim, as pessoas que vão estar comigo nessa noite, eu já quero agradecer antecipadamente. Como eu vou estar entregando também em conteúdo, nem sempre eu vou estar olhando os comentários, como a gente sempre faz esse acordo, tá? De vez em quando eu vou estar comentando, e também eu não posso estar comentando tanto, porque esse material, ele é sempre aproveitado para depois se tornar um treinamento online, que é o nosso programa Vida na Trilha. Então, dá as boas-vindas aí, o Marquinhos, que está chegando, o Lucas, o Diego. Espero que vocês possam, depois desse nosso momento de troca, vocês possam sair dessa noite mais fortalecidos e mais cheios de entusiasmo. E agora, começando oficialmente, a nossa live de número 21 tem como tema para a nossa noite o tema coragem. No meio de tantos desafios, nesse tempo tão difícil, com tantos medos, tantas inquietações, tantas dúvidas, tantas incertezas, é sobre coragem que eu quero conversar com cada um de vocês. E o meu sentimento é como se eu estivesse conversando individualmente, olhando no olho de cada um que está presente aqui, da Keila, da Zênia, da Narinha, da Gisele, de todos que estão aqui comigo, unidos nessa noite. Então, vamos lá. Como sentir coragem quando nós somos bombardeados de tantos temas, tantas notícias que nos colocam para baixo, na verdade? Às vezes a gente está aqui, é de supetão, a gente recebe uma mensagem que alguém muito querido está doente, ou a gente recebe alguma notícia sobre a economia, sobre briga política, sobre o número de mortes na Itália, e essas mensagens muitas vezes nos pegam de surpresa, de supetão, e a gente sente o desânimo. Então, eu imagino que vocês, assim como eu, nós estamos vivendo um tempo de muita oscilação nas nossas emoções. A gente vive momentos de paz, momentos de positivismo, momentos de otimismo, de repente nós estamos com medo, de repente nós estamos até com pânico, né? Então, estamos nesse momento de que, além dos desafios da crise, além do desafio do vírus, da doença, a gente também está com o desafio do desânimo, né, de a gente manter nossa cabeça estável, manter nossa estabilidade emocional, nos mantermos no eixo. Então, existe todo um combate mundial lá fora, mas existe também o nosso combate interior, o nosso combate das nossas próprias emoções no nosso dia a dia. Eu imagino que você esteja mais ou menos assim, pelo menos é como eu estou me sentindo. Então, hoje a minha fala não é de forma alguma uma fala professoral, mas é a fala de alguém que está sentindo com vocês, de que está vivendo com vocês. Eu acredito que emoções muito semelhantes. Mas dentro desse cenário de dor, de desafio, há também muita oportunidade. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre coragem. Em nenhum momento eu quero desrespeitar a dor dos nossos irmãos que estão doentes, ou dos nossos irmãos que estão desempregados, falando aqui uma fala romântica como se não tivesse ninguém sofrendo lá fora. Pelo contrário, eu quero falar justamente porque tem muita gente sofrendo lá fora, tem muita gente sofrendo aqui dentro, e a coragem é justamente essa virtude que nos capacita a agir, apesar de nós devemos recorrer à coragem justamente quando o cenário está cheio de riscos, quando o cenário está cheio de incertezas e cheio de medos. Então, é a virtude que nos capacita a agir, apesar dos medos, apesar das incertezas, apesar das angústias, apesar do desânimo. Então, vamos agora, primeiramente, nos voltar ao conceito da palavra, né? O que é que significa coragem no dicionário, antes de colocar as minhas impressões.
No dicionário, coragem é a firmeza do espírito que capacita superar situação emocional ou moralmente difícil. Então, é a firmeza do espírito para superar situação emocional ou moralmente difícil. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção nessa definição do dicionário é que é uma firmeza do espírito. Então, a coragem, se ela é definida como uma virtude do espírito, uma força do espírito, nós podemos dizer que a coragem é uma força espiritual. Então, se ela é uma força espiritual, eu vou pedir permissão a vocês para dizer para vocês a minha opinião sobre coragem. Nós não podemos crescer em coragem se nós não recorrermos à fonte espiritual, que nos alimenta e nos capacita dessa força. Eu não acredito que tenha um manual humano que nos capacita a sermos corajosos. Nós não temos a capacidade humana de criar a coragem. A coragem é uma força do espírito. Então, nós precisamos, neste momento, mais do que nunca, recorremos a Deus para fortalecer essa virtude que é tão bem definida no dicionário como uma firmeza do espírito. Então, é o espírito que a gente precisa cuidar acima de qualquer coisa nesse momento. Os médicos precisam cuidar do espírito deles nesse momento. Os doentes precisam cuidar do espírito. Nós precisamos cuidar do espírito que estamos em casa. Os políticos que estão tomando decisões. Os empresários que estão tomando decisões importantes. Enfim, todos nós que estamos vivendo esse tempo, cada um com um ângulo diferente de desafio. Mas eu não acredito que esteja alguém que não esteja vivendo desafio nesse momento no mundo. Todos nós estamos, ricos e pobres, empregados ou desempregados, todos enfermos ou saudáveis, todos nós estamos vivendo desafios. Então, é muito importante que estejamos unidos nesse sentido, para que a gente possa contagiar mais rápido do que o vírus, e mais rápido do que o desânimo, e mais rápido do que o desemprego, a gente contagiar essa força do espírito, que é a coragem. Então, é nosso dever e nossa obrigação nós falarmos uns aos outros com uma fala de coragem. Eu me recordei, quando eu estava preparando essa fala para vocês, sobre o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele foi preso inúmeras vezes, mas mesmo ele impossibilitado de se mover, mesmo sem a liberdade física, a voz dele foi livre, a voz dele chegou a todos os cantos do mundo. Então, nesse momento, com a ajuda da tecnologia, nós podemos estar presos, entre aspas, isolados socialmente, mas nós somos livres e cheios de recursos e de forças para ajudar uns aos outros nesse momento. Então, que a gente vença esse contágio negativo com contágio positivo, que a gente sinta a alegria de anunciar uns aos outros também boas notícias no nosso dia, nos incentivarmos uns aos outros com boas perspectivas, mesmo que o cenário não esteja a nosso favor. E isso é a coragem, é uma virtude que vem do espírito, mesmo sem evidências, mesmo sem números, mesmo sem indicadores, não importa. É uma virtude que vem de dentro e que ela independe das circunstâncias externas. Então, é nesse momento que eu quero muito deixar minha contribuição, já que eu não tenho capacidade nem possibilidade de tomar decisões que possam impactar tão fortemente o mundo, como decisões do que faremos da economia, nem decisões sobre infraestrutura da medicina, dos hospitais. Eu não tenho como chegar nesse nível de decisão, mas eu posso chegar nesse nível aqui, de estar com vocês, com as pessoas que estão presentes aqui, para que possamos contagiar uns aos outros com essa fala positiva de coragem. Então, nessa definição de coragem, eu queria também colocar para vocês algumas facetas da coragem que nos ajudam a entender melhor. A gente às vezes pensa que ela é uma virtude única, que tem ou não tem coragem. Não é assim tão absolutista. Ela pode ser entendida por algumas facetas. E alguns de nós têm uma faceta mais forte, outros têm outra. Então, eu quero conversar com vocês sobre essas facetas para a gente ir tendo aqui insights de como a gente pode fazer crescer essa virtude em nós e como a gente pode contagiar outras pessoas também com essa coragem, que é uma virtude própria de todo e qualquer ser humano. Apenas uns usam mais, outros usam menos, mas é uma centelha divina que está no nosso espírito e todos nós fomos presenteados com essa virtude. Então, assim, a primeira faceta é a faceta da bravura. A bravura é uma faceta da coragem que nos possibilita a termos essa força de partida, gente, essa força de ímpeto, essa força que nos tira da inércia.
né? Essa força que nos faz nos tirar desse estado de paralisia, ou quando estamos nos sentindo congelados, perdidos. Então, é a bravura. Ela age assim, sem muito raciocínio, embora não de forma aventureira ou despreparada, mas é uma força maior porque ela vence a inércia. E nesse momento, muitos de nós estamos precisando viver essa força da bravura, de se levantar sem pensar, de fazer muito sem pensar e ir com essa força da intuição nesse momento para a gente vencer muitas vezes o que está nos atrapalhando de contribuir uns com os outros. Eu digo assim, vamos deixar deitados só os enfermos. Nesse momento, Deus nos quer de pé. Nesse momento, Deus nos quer em estado de prontidão, como militantes, como um exército que está pronto para agir. Pode até ser que um dia você não haja naquele dia, mas no outro já vai ser requisitado. Então, a gente tem que estar nesse estado de prontidão. Isso é bravura. Vamos deixar deitados só os enfermos. Né? Não, quando eu digo isso, não é que a gente não possa descansar, a gente não possa relaxar, a gente não possa assistir filme, porque isso também faz parte da nossa missão nesse momento. Criar um espaço saudável na nossa família, criar boas lembranças para os nossos filhos desse tempo. Tudo isso é a missão que exige de nós bravura. Bravura, às vezes, até para quando você está ali, sem ter muito o que fazer dentro de casa, com aquele sentimento negativo, já no Instagram, já vendo notícias há não sei quanto tempo, você tem aquele estado de bravura de soltar um celular e pintar um quadro com seus filhos, de criar um momento de oração, de ligar para as pessoas falando coisas boas, de se colocar como uma pessoa útil nesse momento. Então, tudo isso é bravura, não é só diante de uma guerra ou um fato extraordinário, mas é aquele ato que nos tira da inércia, é a força de partida, é o que nos coloca em movimento. Então, queria muito que a minha fala hoje contagiasse essa nossa capacidade de sermos bravos, de sermos valentes, né? Para a gente combater, inclusive, os nossos próprios pensamentos. Muitas vezes a gente precisa de uma bravura enorme, uma valentia enorme, para a gente combater uma série de tralha que a gente vai juntando na cabeça. Então, que a gente transforma essa tralha em arte, e não em entulho. Tem muito artista que transforma tralha em arte. E é isso que nós estamos sendo convidados, a transformar nossa tralha mental em arte, com bravura, e não deixar que esse entulho atrapalhe as nossas forças, as nossas virtudes, que são tantas dentro de nós, que podem ser tanto compartilhadas e contagiadas tão positivamente uns aos outros. A segunda faceta da coragem é a perseverança. Persevere é a palavra do ano que eu escolhi no começo do ano para a minha vida e já compartilhei essa palavra com muitos de vocês. Inclusive, os últimos treinamentos foi com essa palavra central, persevere. E ela, mais do que nunca, está fazendo tanto sentido na minha vida e eu acredito que na sua e de muitas pessoas. Esse convite para a gente perseverar. Essa faceta da coragem é a força que nos capacita a manter o movimento que a bravura iniciou. Então, a bravura dá aquele start, aquela partida, e a perseverança é a força mantida ao longo da jornada. Ela é uma força muito nobre, porque tão importante quanto iniciar é saber administrar, tão importante quanto ter é saber manter, é saber cuidar. Então, a perseverança é um ato de cuidado, de insistência naquilo que eu iniciei, naquilo que eu me propus. Então, assim, não importa o tamanho da ação que você se propôs. O que importa é que ela seja contínua. Então, às vezes eu vejo também as pessoas tomadas de uma ansiedade de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo nesse tempo de isolamento, né? De fazer 1000 cursos digitais, e ler livros, e limpeza na casa, e isso e naquilo outro. É assim um checklist enorme. Enquanto umas se queixam que acham que estão entediadas, mas também tem todo um grupo de pessoas ansiosas por querer fazer demais, né? Então, nesse tempo, eu digo que o mais importante do que a quantidade de coisas que você vai fazer é você eleger poucas coisas, mas ser fiel no pouco que você considerar essencial. Então, é perseverar nesse pouco, é dar continuidade a essa bravura iniciada, é fazer um pouco mais de forma contínua, porque eu acredito que as coisas extraordinárias da vida, elas não são feitas de eventos extraordinários, elas são do ordinário que é feito repetidas vezes. Então, que a gente possa, nesse momento, ver a beleza, a riqueza e o poder da simplicidade, das ações que são feitas de forma contínua. Então, se você não está podendo se exercitar na academia, faz
pouco, mas faz todo dia um pouco, movimenta o teu corpo, cuida de si, faz um mínimo movimento eficaz, que só são 20 minutos por dia, né? Se você não está conseguindo rezar tanto porque você está ansioso, então se propõe a parar 10 minutos, né? Quantas pessoas estão rezando o texto da misericórdia? 10 minutos em família já é uma ação tão grandiosa. Então, são coisas pequenas e simples, mas elas sendo feitas de formas contínuas, elas vão nos trazer excelentes resultados e contribuições, e faz com que a nossa virtude da coragem cresça, né? Essa capacidade da gente recomeçar. Porque, gente, a força mantida, a coragem mantida, não significa ausência de caídas. Não significa que nós vamos cair, pelo contrário, quem persevera já parte do princípio de que a queda faz parte do caminho, aceita a queda, mas ao mesmo tempo tem força para se levantar quantas vezes forem necessárias, porque a perseverança exige inúmeros recomeços. Então, nós vamos ter que recomeçar nos nossos negócios, nós vamos ter que recomeçar nos nossos planos. Quantas pessoas eu ajudei a fazer planejamentos e nessa hora acham que tem que colocar tudo no lixo? Não, gente, não está tudo jogado fora, não está tudo jogado no lixo. É apenas tempo para a gente ajustar, recomeçar dentro das nossas possibilidades. Lógico que agora a gente está com um nível de previsão baixíssimo. Nós não sabemos nem o que vai ser o dia de amanhã, mas mesmo assim é possível perseverar. E muitas das nossas aspirações e muitos dos nossos planos, eles não estão todos perdidos. Então, eu costumo dizer assim que não existe só o sinal vermelho ou o sinal verde. Tem o amarelo. O amarelo é seguir com cautela. E eu acho que nesse momento, esse é o nosso chamado. É passar com cautela. É nem ficarmos imobilizados, nem avançarmos com velocidade, mas a gente tem o botão ajuste. A gente tem como se reinventar. E não tem nada melhor do que a falta de recursos e a limitação de tempo e a escassez para acionar a nossa criatividade. A gente ter a solução, a gente pensar em outras alternativas. Né? Então, queria deixar também a minha fala aqui de incentivo para que vocês não desistam dos seus planos. Eles não estão jogados no lixo, não significa que agora não dá mais para planejar nada. Dá sim. Vamos planejar esse tempo de isolamento. Vamos imaginar o que é que nós queremos contar deste tempo. Quem é a pessoa que você quer ser depois desse tempo? Será que você quer sair o mesmo? Ou será que você quer ter aprendido coisas? Quer ter realizado coisas, quer ter feito bem. Então, qual é o bem que você quer realizar durante esse tempo de isolamento? E eu costumo dizer que para as pessoas que estão desanimadas, por incrível que pareça, mais do que serem cuidadas, o que vai nos levantar da cama é cuidar dos outros. Então, que a gente tenha essa bravura e essa perseverança de, mesmo nos dias que estivermos desanimados, a gente se colocar a serviço dos outros, porque é isso que nos levanta. Então, mesmo que a sua bateria esteja a 1%, aproveite essa cargazinha que você tem e compartilhe com alguém, porque na hora que você compartilhar, você vai ver como a sua bateria vai recarregar. Bem, então vamos falar agora da terceira faceta, né? Eu já falei sobre a bravura e a perseverança, e a gente vai falar agora da faceta da autenticidade. A autenticidade é a faceta da coragem que nos permite ser coerentes, ou seja, é a coragem para sermos verdadeiros, né? A coragem para a gente se expor, é a coragem que eu estou tendo aqui para falar para vocês, me expor, falar dos meus pensamentos, aceitar as possíveis falhas e imperfeições, e a gente fazer, mesmo que de forma imperfeita, mas conectados à nossa essência. É a coragem de sermos fiéis aos nossos valores, é a coragem da gente fazer o bem, mesmo que a gente seja julgados, né? Então, é essa coragem que a gente tem de conectar o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Essa força que converge, a autenticidade é a força que converge essas três numa só. Isso não é fácil. Sermos coerentes neste tempo não é fácil. A gente ser coerente com os nossos posicionamentos, né? Sermos autênticos sobre o que a gente pensa e a gente se expor mesmo naquilo, no bem que a gente acha que pode ser feito através de nós. Tem muita gente que fica recuado, muita gente que fica imobilizado, cheio de talentos, cheio de virtudes, mas com medo do julgamento. E a gente precisa deixar isso de lado, gente. Não é hora da gente estar
retendo energia, talento e força. O que a gente não pode é fazer de conta nesse momento. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito oportuno para a gente deixar cair por terra as máscaras, sabe? Eu tenho visto um movimento muito bacana, assim, nas lives e todo esse movimento virtual que está acontecendo, das pessoas falando com mais naturalidade, com mais espontaneidade, com menos personagem. E isso é autenticidade, é a gente ter coragem de falar com a nossa identidade, de fazer as coisas com a nossa identidade, sem criar personagem. É no cenário que temos, estou aqui no quarto da minha filha, é da forma que estamos, é com o cabelo descabelado. Então, essa forma mais natural, mais verdadeira de ser, eu acho que é o que o mundo está precisando. Eu acho que chega de versão maquiada, chega de versão criada que não é real, sabe? Então, a gente precisa ser muito, muito corajosos. E corajosos também para revelar a nossa vulnerabilidade. O corajoso, ele não é forte o tempo todo. Então, não tem problema a gente revelar a nossa vulnerabilidade para os nossos quando a gente está se sentindo mais fraco. E isso é ser corajoso também. Chega de também fazer propaganda da própria força, ou de revelar um otimismo que não é verdadeiro 24 horas, de uma felicidade que nunca se acaba, num caminho que só tem sucesso, que não tem quedas, que não tem medo. Ninguém cai mais nessa. Né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos medos, incertezas, pode ser o mais rico, pode ser o pobre, seja quem for, eu duvido que não tenha alguém que não sinta medo. Né? Então, isso exige de nós muita coragem, a gente revelar uns aos outros a nossa vulnerabilidade, não com vitimismo, mas com a nossa verdade. E a única forma que a gente cria relações de confiança é justamente quando a gente não tem medo nem vergonha de revelar as nossas vulnerabilidades. A gente tem que parar com essa capacidade de fingir. E isso requer muita coragem. E a nossa quarta faceta. A nossa quarta faceta é a energia. Falei da bravura, da perseverança, falei da autenticidade, que barra verdade, e agora a nossa última faceta, a energia. A energia é a faceta da coragem que nos permite levantar da cama todos os dias para fazer o simples do dia a dia, para a gente se mexer, para a gente se mover, aquela energia vital para fazer o que precisa ser feito no dia. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente acorda assim com a sensação de que tem um peso sobre nós, né? Então, a energia é a ela que nós temos que recorrer nesse momento, porque é um ato de coragem a gente acionar essa energia quando a gente pensa que ela não existe, mas ela existe dentro de você. Então, requer coragem, é uma decisão, né? É uma decisão. Eu vou me colocar em estado de energia, né? E procurar conectar-se com essa energia que está dentro de você. Então, a energia, ela exige de nós um esforço. Assim, eu não vou me esforçar só quando eu tenho energia. A via é dupla, eu preciso me esforçar para acionar e reabastecer a minha energia. Então, a coragem, ela não é uma força inesgotável, ela não é uma virtude que eu tenho ou não tenho. Não, é uma virtude que precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada. A gente precisa reabastecer-nos dessa energia todos os dias. Então, por isso que precisa da energia para parar e se reabastecer. Para a gente ter a convicção de que nós não somos fonte de coragem, nem de energia, muito menos. Por quê? Agora eu volto para o começo. Porque a coragem é uma firmeza do espírito. Então, eu digo para vocês, a fonte que nos recarrega de coragem é Deus. Porque é lá que nós conseguimos beber dessa energia, dessa coragem, que faz nascer todos os dias. Ela se acaba, a coragem ela vai embora, ela não é perene, ela não é vitalícia. A gente precisa cuidar para que ela volte outra vez. Então, é em Deus que a gente precisa reabastecer a coragem. Então, que a gente possa, nesse momento, mais do que nunca, sermos fiéis e perseverantes nessa parada com Deus. Seja 10, seja 15 minutos, seja uma hora, não importa a quantidade, o mérito não está aí. O mérito está na fidelidade desse espaço que você abre para esta fonte. Porque a fonte está disponível, mas a gente precisa beber dessa fonte.
E essa fonte, ela nos dá, sim, essa coragem, mesmo que o mundo não esteja favorável, mesmo que tudo esteja provando o contrário, a gente consegue sentir uma força inexplicável para nos continuar, para continuar com que a gente fique em movimento. Não no movimento só de ímpeto, no movimento ansioso, no movimento aventureiro, mas um movimento constante, caminhando sem parar, nem que de forma lentamente. Então, gente, eu queria terminar essa minha fala de hoje, já entrando na minha mensagem final, dizendo para vocês que existe uma passagem que segue a minha vida desde os meus 15 anos de idade, que foi uma passagem que a minha mãe compartilhou comigo quando eu fui morar no exterior. E essa passagem eu já compartilhei em inúmeras palestras minhas, eu já ofereci a inúmeras pessoas como presente no oferecimento de cartões de aniversário, reli para minha filha agora nos 15 anos, oferecendo para ela a mesma passagem, que muitos de vocês já conhecem, mas eu quero mais uma vez lembrar vocês, porque essa passagem é algo que a gente deve fotografar e colocar no nosso celular, colocar na nossa mesa de trabalho, na nossa mesa de jantar, ler para os nossos filhos, ler para os nossos amigos, compartilhar com a nossa equipe de trabalho, porque é uma força, é uma passagem que é uma força que recarrega a nossa coragem. Basta a gente ler, nós já ficamos encorajados outra vez, que eu quero dividir com vocês. A passagem é essa. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês baterem uma foto, certo? E vocês registrarem isso aí, compartilhar, vou botar de novo, e vocês poderem compartilhar com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês amam, essa palavra, porque, gente, essa palavra tem força para contagiar mais rápido e mais pessoas do que o vírus, do que essa crise econômica, basta a gente crer. Eu espero que hoje essa palavra possa ter transformado o seu coração, que possa lhe dar uma noite hoje de sono mais tranquila e que possa amanhã lhe levantar da cama com alegria, com entusiasmo. Lembrando, gente, que entusiasmo vem da expressão Deus, estar cheio de Deus. Então, é desse entusiasmo que a gente quer nesse momento. A gente quer a oração e quer a ação. Essas duas coisas juntas e combinadas, não tem como a gente não vencer. Espero ter contribuído com vocês. Espero que essa palavra possa ter deixado a minha contribuição, a minha colaboração, e que esse bem que hoje foi feito a você, possivelmente, possa também chegar a outras pessoas. Muito obrigada por estar aqui. Estou vendo que tem muitas pessoas presentes. A Muri, o Marcos, Juliana, a Janaína, a Jana que está fazendo aniversário hoje, está tendo o privilégio de estar aqui no seu aniversário junto, o Eric, Davi, de novo, Verônica, Beta, Lu, minha amiga, coisa boa, tem tantas pessoas aqui compartilhando desse momento de ânimo, de entusiasmo, de coragem, e vamos fazer o bem sem se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos os frutos se não desanimarmos. Sejam corajosos e valentes para combater o desânimo. É a palavra que eu deixo hoje para cada um de vocês e um beijo no coração de todos. Uma ótima noite.